Dorival Júnior fez a convocação definitiva da seleção brasileira para a disputa da Copa América e também de 2 amistosos de preparação. Esses 2 amistosos de preparação para o torneio, que começa em junho, também serão em junho, no dia 8 contra o México e no dia 12 contra os Estados Unidos. E aí o Brasil estreia no dia 24 contra a Costa Rica. E se você tá por fora aí da Copa América, lá no final eu vou deixar como sugestão a playlist da Copa América, assim você vai saber todos os jogos aí da seleção brasileira e os grupos também. Mas sem perder muito tempo, os goleiros, os de quase sempre, porque nós temos aí o Ederson do Manchester City, que muita gente defende ele como sendo o titular, talvez ele seja até o titular, mas outras pessoas acreditam que o Alisson do Liverpool, que é outro convocado, os de sempre, Alisson e Ederson, estão quase sempre fazendo parte das convocações da seleção brasileira. O Alisson ficou meio sumido, mas voltou agora. E o terceiro deixou de ser o Everton já há algum tempo, porque vem aí a nova geração. O Bento, do Atlético Paranaense, o goleiraço, que está recebendo propostas aí, tanto as claras como também as escuras aí do futebol europeu, né? Dos principais times do futebol europeu. E pelo que me parece, ele vai fechar com um time grande da Itália aí. E o Everton do Palmeiras foi perdendo espaço até mesmo por conta da idade, né? E aí vamos para as laterais, que aqui já tem polêmica já, hein? Além do mais, a maioria dos jogadores, com exceção aí do Bento e mais 2 que eu vou falar aqui, atuam diretamente no futebol europeu. Mas aqui na lateral já aparece um problema aparente, óbvio que o torneio não começou ainda, então não tem como dizer que vai dar errado, mas nós temos aqui o Danilo da Juventus, que tem jogado como zagueiro lá. Eu gosto muito do Danilo, mas eu acho que já está na hora de começar a pensar em outro tipo de lateral direito para a seleção brasileira, embora tá faltando muito aí no futebol mundial um bom lateral direito. Aqui no Brasil a gente sofre a beça. Mas nós temos, por exemplo, aqui o Mike, que eu acho até que é melhor do que o Ian Couto do Girona. Cara, com todo respeito ao jogador, eu acho um absurdo um cara que joga no Girona tá na seleção brasileira, né? E se bobear vai jogar até como titular, tá? Nada contra o jogador, ele pode chegar lá e arrebentar, mas no Girona, em relação ao Ian Couto com o Mike, por exemplo, do Palmeiras, eu acho que o Mike deveria estar nessa lista aí. Eu acho que o cara que joga no Palmeiras, ou até algum outro lateral, de repente apostar em outro que joga em algum time de elite aqui do futebol brasileiro, embora a posição tá em falta, mas eu acho que o cara que joga no Girona não dá, cara, por favor, com todo respeito. O Guilherme Arana do Atlético Mineiro é uma prova disso. Tem outros laterais esquerdos por aí. O próprio Dorival já testou um. Na época, esse ano aí, até o carinha lá da Inter de Milão, que muita gente não conhecia, né? Que eu acho até que é bom jogador, tá? Pelo menos lá na Inter, né? O Guilherme Arana tá bem acima dele, tá aí na seleção brasileira do Atlético Mineiro. E o outro lateral esquerdo é o Wendel, que vem do Porto. Esse sim, eu acho que tem vaga sim na seleção brasileira. E aí nós vamos pra zaga, pros zagueiros, que nós temos aí 4 zagueiros, tá? Lembrando que o Danilo, ele pode fazer essa função também. E nós temos aí o Gabriel Magalhães do Arsenal, que tem muita gente tem birra desse cara, mas eu acho que ele tá jogando em alto nível. Aí nesse compara Girona com o Arsenal na Premier League. Temos o Marquinhos do PSG também, o Beraldo também do PSG. Aqui eu acho que, né, o Dorival deu uma puxada aí mais pra amizade, que jogou com ele no São Paulo. Também acho que ele é bom, mas já assim de cara, já tá na seleção brasileira e já vai disputar a Copa América. E tem também o Éder Militão do Real Madrid, dispensa comentários. Agora nós vamos pros meias, que aqui nós temos o Bruno Guimarães do Newcastle, esse aí é 100% de aprovação. João Gomes do Wolverhampton também tá comendo a bola, e o cara que joga na Premier League, titular, né, e um dos destaques, inclusive, aí na posição lá na Premier League. Lucas Paquetá, sem comentários, um dos melhores do futebol inglês na atualidade, o cara que joga no West Ham. Douglas Luiz do Aston Villa também dispensa comentários. Andrés Pereira, ou seja, o meio de campo todo da seleção brasileira é o meio de campo inglês. Nós temos aí um cara do Newcastle, o outro do Wolverhampton, o do West Ham, um do Aston Villa e o Andrés Pereira do Fulham. E um detalhe aqui, que há uns 10 anos atrás esses 5 times aí eram considerados do meio para baixo. Ainda são considerados, mas hoje em dia os caras estão com muita grana, então estão contratando esse tipo de jogador. E o meio de campo da Premier League, né, da seleção brasileira do Dorival, vai ser todo aí da Premier League. Premier League representando a meiuca da seleção brasileira nessa Copa América. E aí nós vamos pro ataque. Antes disso, te peço aí, por gentileza, deixa aquele like maneiro, é rapidinho, não vai custar nada. Se você não conhece o Planeta Futebol Clube, já te convido a se inscrever, aciona o sino das notificações. Fica ligado aqui que lá no final tem um recado para você. Vem pra cá, no ataque nós temos mais jogadores da Inglaterra. Gabriel Martinelli do Arsenal. Eu não sei se o Martinelli tá lá jogando tão bem esse ano quanto no ano passado, né? Mas ainda assim eu acho que pra posição tá muito bem representado.
Endrick do Palmeiras fechando o trio brasileiro que vai estar na seleção brasileira na Copa América, o Bento do Atlético Paranaense, o Guilherme Arana do Atlético Mineiro e o Endrick, apenas 3 jogadores que atuam no futebol brasileiro, está na seleção brasileira. E isso reacende algumas discussões, porém eu creio que o motivo disso é a não paralisação do Campeonato Brasileiro. Se não parou nem nas enchentes do Rio Grande do Sul, vai parar agora na Copa América? Não vai ser, até porque nem estava programado isso. E aí o restante aqui nós temos a dupla do Real Madrid, né? Dispensa comentários. Temos o Rodrigo e temos também o Vinícius Júnior do Real Madrid, que se não é o atleta de maior nome atualmente da seleção brasileira, eu não sei se tem alguém que está superando ele nesse sentido não, tá? Ou pelo menos esses dois aí, o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Titulares aí absolutos, indiscutíveis na seleção brasileira. Não inventa, Dorival, não inventa, tá? Rodrigo e Vinícius Júnior é titular absoluto, aí tem que ver quem vai ser o outro jogador. Aí nós temos o Rafinha do Barcelona, que é um ponta, nós temos o Savinho do Girona, meu amigo, pelo amor de Deus, o cara é bom jogador, mas Girona fazendo parte da seleção brasileira como, né, para disputar a Copa América, não dá, cara. Dorival, ô professor Doriva, não dá assim, né? E fechando tem o Evanilson, muita gente ficou aí na dúvida, se o Evanilson vai, por que o Richarlison não vai? O Savinho do Girona tá lá, por que o Richarlison? Muita gente aí questionando o Richarlison, também não acho que ele tá lá essas coisas, mas eu sinceramente ainda tem aí, além do Richarlison, nós temos outros jogadores, como por exemplo aqui no Brasil, Pedro, que não tá lá também essas coisas no Flamengo, mas aí eu tenho a minha opinião. Eu acho que o Pedro, o Gerson, por exemplo, e outros jogadores a mais do futebol brasileiro, como por exemplo alguns do São Paulo, do Palmeiras também, que teriam vaga nessa seleção aqui, alguns até como titular, eles provavelmente não foram convocados por conta da não paralisação do Campeonato Brasileiro. E além do Richarlison, outra baixa aí que está causando muito burburinho aí na internet é o Casemiro. Ficou faltando algum jogador na lista do Dorival Júnior que não atua no futebol brasileiro, óbvio. Escreva aqui embaixo nos comentários. Conto com seu apoio também para conhecer os meus trabalhos aqui do Planeta Futebol Clube. O link se eu lembrar, vou deixar fixado nos comentários, se não tá lá na descrição desse vídeo. E lá tu vai poder conhecer nossas várias contas nas redes sociais, inclusive a nova loja do PFC e o blog do PFC também. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima.